Que sejam todos bem-vindos à casa de Francisco de Paula, do Riachuelo, o nosso querido Francisquinho. Que seja uma noite de muita luz, de muita paz, que possamos receber muitas bênçãos, muitos conhecimentos para nos auxiliar a melhor fazermos a nossa reforma íntima. Que Jesus, que Maria, que o nosso querido Pai Jacó estejam conosco. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos dar início ao nosso trabalhinho da noite de hoje. Nosso irmão Mário fará a leitura de ambientação. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E gratidão a Pai Jacó. Nós vamos ler uma mensagem do livro Paz no Coração, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. A mensagem é 44. Caridade e paz. Nada te proporcionará verdadeira paz de espírito, além da prática da caridade, em que te dispões a auxiliar os teus semelhantes, sem disputar outro mérito que não seja o de estender as mãos a quem sofre. Qualquer tema em torno da verdade da ciência ou da fé pode degenerar em polêmicas infindáveis, subtraindo-te a serenidade e dando ensejo a que o teu personalismo apareça em cena, fomentando a discórdia. A caridade, no entanto, sendo manifestação do amor, induz-te ao espontâneo silêncio e a indispensável reflexão no que tange as melhoras que necessitas providenciar no mundo de ti mesmo. Sobre a verdade do pedaço de pão devido ao faminto, não cabe outra discussão que não seja o de providenciá-lo o mais rápido possível, sem os questionamentos estéreis que costumam levar o espírito à lamentável perda de tempo na encarnação. Se de fato procuras pela paz, substitui palavras por suor e deixa a cargo dos que mostram vocação para doutores da lei os conflitos que se enredam, conversando demais e fazendo sempre de menos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Obrigada, Mário. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Jesus amado, aqui estamos nós mais uma vez, buscando nos melhorar, para nos aproximarmos mais de vós, buscando nas nossas vidas vivenciarmos o teu evangelho de amor. Ajuda-nos, amado Mestre, na reunião de hoje, nos protegendo, nos guardando, serenando os nossos corações, a fim de estarmos preparados para recebermos todas as bênçãos que a espiritualidade amiga da casa de Francisco de Paula nos traz na noite de hoje. Recebe-nos, Jesus querido, como imperfeitos instrumentos de trabalho. Que uma guia de luz envolva o nosso ambiente, nos trazendo a paz necessária. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó. Vamos pedir agora ao nosso irmão João que faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade.
porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que deveríamos fazer aos outros, aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e mais devotamento do que os temos para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à Paz de Jacó. Obrigada, João. Bem apropriado o seu evangelho. Que haja sempre paz entre nós. E agora vamos enviar nossas boas vibrações para o nosso irmão Eduardo, que fará para todos nós o estudo da noite de hoje. Mais uma vez, boa noite a todos, meus irmãos. O estudo da noite de hoje é sobre o Livro dos Espíritos, as questões de 1 a 9. Então, a primeira questão logo do Livro dos Espíritos, né? Nós já estudamos isso várias vezes. Kardec perguntou que é Deus, né? E não perguntou quem é Deus. Então, Kardec, logo de início, ele excluiu essa ideia de uma entidade espiritual antropomórfica, né, com características humanas. Mas ele indicou assim que existe uma energia de interação universal, onde tudo se cria, tudo se mantém e tudo se transforma. Deus não age diretamente nos seres, mas age através dos seres, imprimindo na consciência do homem os seus deveres em relação à vida cósmica e por exemplo, exemplificando um ao outro. A ideia é do progresso individual e coletivo. O que a gente entende pela palavra Deus? Nós dizemos que tudo deriva dele. Ele é o centro do sistema, a causa primeira de tudo. Ele está situado no vértice da pirâmide, da hierarquia de todos os seres que existem. O que nós podemos afirmar com certeza sobre Deus é que ele não pode ser definido, porque definir Deus é limitar. Individuar Deus também é limitar. E Deus é infinito. Então não pode ser limitado, porque é infinito, não pode ser limitado. Não tem pontos de referência para uma coisa que é absoluta. Todas as definições tentadas a respeito de Deus foram obtidas elevando a potência infinita às mínimas quantidades de perfeições que o homem conseguiu apreender até agora. Então, assim, nós podemos relativamente atribuir a Deus algumas de suas qualidades. E à medida que nós vamos julgando, conhecer o seu modo de agir, é lógico e evidente, né, que Deus possui os atributos que cada um de nós, por instinto ou por conhecimento, axiomaticamente, entende. A nossa mente, para se satisfazer, exige que Deus seja perfeito. Quer dizer, que possua, em grau de perfeição, as melhores qualidades conhecidas pelo homem, na escala de valores dos homens. E assim o homem procura fazer um conceito de Deus multiplicando ao infinito
tudo o que de melhor possui, o que pode fazer. Sem saber como isso ocorre, o homem sente instintivamente estar Deus no cimo de todas as coisas, e é a meta final para a qual tudo caminha. Então, como exige a nossa mente, Deus deve possuir todas as qualidades na mais absoluta perfeição e ser absolutamente perfeito em tudo, onipotente, onisciente, livre, bom, justo, lógico, uno. E a natureza de Deus não é dada ao homem, no estágio em que nós estamos, conhecer a natureza de Deus, né? Nós podemos imaginar alguma coisa para tentar compreender Deus, né? Mas nos falta, sim, um sentido próprio que só se adquire por meio da completa depuração do Espírito. Mas não se pode penetrar na essência de Deus. O homem, desde que aceita como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, conhecer os atributos necessários dentro do perfil imaginado pelo próprio homem. E sem esse conhecimento desses atributos de Deus, seria impossível que a gente conhecesse a criação, compreender essa obra, né? As crenças que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses e aceitaram muitos deuses, partiu-se então para o politeísmo. E as que não lhe atribuíram a soberania, a bondade, fizeram dele um Deus vingativo, colérico, parcial. A doutrina espírita nos ensina que Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem não pode fazer nem compreender tudo que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada em algum ponto, já não seria mais Deus, já não seria mais infinito. Então, a gente aprendeu que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, onipotente, é um ser infinitamente bom, justo. E esse ser, ele não poderia conter qualquer parcelazinha de qualquer coisa de mal, se ele é bom, porque senão ele não seria infinitamente justo, ele não seria infinito em tudo. E a soberana bondade divina implica também uma soberana justiça, que é a que nós desfrutamos, né, meus irmãos? Então, é impossível a gente conceber um Deus sem o infinito das suas perfeições. A unicidade de Deus, ela é consequência do fato de serem muitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. No capítulo 2 da Gênesis, Kardec nos fala, ele faz um resumo abrangendo uma parte do Livro dos Espíritos e incluindo outras, né, informações que ele recebeu. Ele fala sobre a existência de Deus, fala sobre a natureza divina, a providência e a visão de Deus. Mas eu trago aqui para vocês uma colocação do Stephen Hawking. Foi publicada no Yahoo Notícias. Tem um tempo aí, acho que uns 2 ou 3 anos por aí, né? Ele diz assim: a gente sabe que a ciência desafia Deus, né? É difícil ela admitir a existência de Deus, ela se acha superior.
Então, ele começa assim, o título é As Leis da Ciência bastam, não precisamos de Deus. Isso foi em 2015. Um dos principais cientistas do planeta falou sobre o ser humano e Deus. Ele falou isso em entrevista ao jornal É o País. Ele afirmou que teme pelo futuro da raça humana e explicou a relação dele com os conceitos religiosos. Desde que criou, em 2015, uma iniciativa para buscar vida inteligente fora do nosso planeta, né? Hawking tinha sido questionado com frequência sobre as suas expectativas de encontrar seres extraterrestres, né? E ele diz que considera e encara a figura de uma figura divina, né? Eu não vou ler todo porque vai tomar muito tempo. Ele fala assim: utilizo a palavra Deus em um sentido impessoal, da mesma forma que Einstein, para me referir às leis da natureza. As leis da ciência bastam para explicar a origem do universo. Não é preciso invocar Deus. Mas acontece que a doutrina espírita, ela não pensa assim, né? A doutrina espírita tem a explicação dela, né? Então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, Gênese Planetária. Nós estamos falando aqui da Gênese Planetária. Não estamos nem chegando perto do universo. Dois universos, agora a gente já sabe que são vários. Ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida em todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, segunda, quando se decidia a vida do Senhor em face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho. Então, essa é uma das partes da visão da doutrina espírita, né? E aí, nós, pela doutrina espírita, pelos espíritos, nós temos recebido muitas informações, principalmente através de Chico Xavier, uma porta escancarada, né, da doutrina, para a doutrina espírita, receber as informações do plano espiritual. Então, no livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo 1, André Luiz fala sobre o plasma divino. É o fluido cósmico universal, né? O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a ela agregadas, em processo de comunhão indescruível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior.
de conformidade com os desígnios do Todo-Poderoso que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. E aí nós temos aqui um resumozinho do livro O Grande Enigma, de Leon Denis. E no capítulo Deus e o Universo, ele fala assim: há uma finalidade, há uma lei no universo? Ou esse universo é apenas um abismo no qual o pensamento se perde por falta de ponto de apoio em que gire sobre si mesmo, igual folha morta ao influxo do vento? Existe uma força, uma esperança, uma certeza que nos possa elevar acima de tudo, de nós mesmos, a um fim superior, a um princípio, a um ser em que se identifique o bem, a verdade, a sabedoria? Ou terá havido em nós e em redor de nós apenas a dúvida, incerteza e trevas? Aí ele continua e diz assim que o homem pensador, ele sonda com o olhar a vasta extensão do céu, interroga as profundezas do céu, procura a solução desses grandes problemas. É o problema do mundo, o problema da vida. Nós já sabemos que o espírito, ele pré-existe, né, a matéria. Então, considera esse majestoso universo no qual se sente como que mergulhado. Ele acompanha com os olhos a carreira dos gigantes do espaço, sóis da noite, focos terríficos cuja luz percorre as imensidades da Saturna. Interroga esses astros, esses mundos inumeráveis. Mas estes passam mudos, prosseguindo em seu rumo para um fim que ninguém conhece. Silêncio esmagador paira sobre o abismo, envolve o homem, torna esse universo mais solene ainda. Duas coisas nos aparecem à primeira vista no universo, que é a matéria, que contém a substância, né? E o movimento, que contém a força. Sem o movimento, não tem negócio, né? Os mundos são formados de matéria, e essa matéria inerte por si mesma se move. Quem a faz mover-se? Qual é essa força que as anima? É o primeiro problema. Mas o homem do infinito chama sobre si sua atenção. Essa matéria e essa força universais, ele encontra em si mesmo, e com elas um terceiro elemento, com o qual conheceu, viu e mediu: a inteligência. Entretanto, a inteligência humana não é por si só sua própria causa. Se o homem fosse sua própria causa, poderia manter e conservar o poder da vida que está em si. Mas, em verdade, esse poder, sujeito a variações e desfalecimentos, excede a vontade humana. Se a inteligência existe no homem, deve encontrar-se nesse universo de que faz parte integrante. Aqui eu faço um parêntese, né? Que Kardec, na Gênese, ele fala que todos nós, tudo que há no universo, a mais ínfima parte da matéria está mergulhada no fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele penetrando toda essa matéria, ele também é o condutor do pensamento e o condutor da inteligência de Deus e o condutor das nossas orações. Nós já aprendemos também no Evangelho.
O Evangelho nos ensina que a oração ela tem a velocidade maior que a velocidade da luz. Então, a força e um simples agente destinado a entreter as forças vitais é a inteligência que governa os mundos. Essa inteligência se manifesta por leis sábias e profundas, ordenadoras e conservadoras do universo. Todas as pesquisas, todos os trabalhos da ciência contemporânea concorrem para demonstrar a ação das leis naturais, que uma lei suprema liga, abraça para constituir a universal harmonia. Por lei, uma inteligência soberana se revela a razão mesma das coisas, a razão consciente. A unidade universal para onde convergem, ligando-se e fundindo-se todas as relações, aonde todos os seres vêm a unir, a força, a luz e a matéria. Esse todos os seres não é só os encarnados, são os seres desencarnados também. Ser absoluto e perfeito, fundamente imutável e fonte eterna de toda a ciência, de toda a verdade, de toda a sabedoria, de todo o amor. A matéria e a força se reabsorvem no éter. Mas o que é o éter? Nós sabemos que é o fluido cósmico universal, né? Diz-nos a matéria-prima, o substrato definitivo de todos os movimentos. O próprio éter é atravessado por movimentos inumeráveis, radiações luminosas e caloríficas, correntes de eletricidade e de magnetismo. A força gera um movimento, mas a força não é a lei. A força é decorrente de um efeito da lei. O que ele quer dizer aqui é que existe algo mais forte. Quem ordenou essas leis? Quem promoveu a ordenação dessas leis? Somente a ciência contemporânea que nos revela Deus, o ser universal? Não. O homem interroga a história da Terra, evoca a memória das multidões mortas, das gerações que repousam sobre a poeira dos séculos. Interroga a fé crédula dos simples e a fé raciocinada dos sábios. E por toda parte, acima das opiniões contraditórias e das polêmicas das escolas, acima das rivalidades de castas, de interesses e de paixões, ele vê os transportes, as aspirações do pensamento humano para a causa que vela augusta e silenciosa sobre o véu misterioso das coisas. Meus irmãos, a ciência ainda não consegue acompanhar essa questão, não consegue admitir e explicar que a ciência baseada na observação, o que podemos observar é a matéria, né? Nós vimos lá o colisor de partículas que foi construído lá. Eles construíram e captaram uma partícula que chamaram partícula de Deus, mas ela é volátil, ela não consegue. Geraram essa partícula, e tinha-se esperança que dali se poderia produzir alguma coisa, né? Estudos para se poder chegar a uma conclusão de como é construir algo tão pequenininho como uma partícula que o homem não consegue. E Deus consegue reunir tudo isso, fazendo o fluido cósmico universal o substrato para que se possa dar origem a todas essas tipos de matéria que nós temos hoje, que conhecemos. E cada dia que vamos estudando mais, vamos penetrando no estudo a química vai penetrando e a física vai gerando novos materiais, mas tudo decorrente do fluido cósmico universal. Então,
Leon Denis, ele fala assim, em relação a Deus, que nós não enxergamos Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 113, né, fala dos espíritos perfeitos. Eles veem e compreendem a Deus. O homem, no estágio atual que está nesse planeta de provas e expiações, um verdadeiro purgatório, né? Ele não tem condição de entender o que seja Deus. Ele não vai ver Deus de jeito nenhum. Eu lembro até que, em relação a isso da parte de imaginar Deus como homem, né? Kardec fala na Gênese sobre essa questão que o homem ele coloca Deus como um velho, geralmente, a gente vê nos filmes e imagina Deus sentado, um velho, né? Até já teve até um filme meio atrevido que eu assisti há uns anos atrás, que mostrou Deus já não era um velho, não, era um menino, um garoto aí de uns 14 anos, por aí. Fez diferente, né? Então, em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. É muito fácil. E a presença de Deus também. Basta olhar em volta, nós vamos ver a obra de Deus. Não precisa... a ciência, que trabalha com observação, estudo, ela ainda não está pronta para sequer admitir a presença do Espírito. Nós sabemos que no universo existe, está na questão 21 do Livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria. A ciência atual não consegue nem perceber o Espírito. Nem percebe o perispírito, que é matéria. Ela não vai ter condição, aqui nesse mundo, de entender, de perceber o que é Deus. E nós também, né? Então, para encerrar, eu vou lembrar aqui uma colocação de Santo Agostinho, né? Uma frase em latim, mas está a tradução aqui em português. Deus está nas supremas alturas e também no meu íntimo. E ele continua, né? Deus está na intimidade do ser e não deve ser procurado fora, mas dentro de nós. Paulo afirma a respeito de Deus, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. E Jesus também, ele, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 17 até 14, ele ensina que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, meus irmãos, eu não vou avançar mais, porque na pesquisa que eu fiz eu já entraria no trabalho do que vem a seguir, que a gente sabe que de 1 a 9, daqui a pouco vem mais questões. Então, eu vou encerrar por aqui, né? Mas concluindo, pedindo a vocês, orientando, que se quiserem mais informações, leiam o livro de Leon Denis, O Grande Enigma, que ali tem um resumo muito grande disso daí e dá uma boa orientação para a gente, é bem extensivo mesmo, e no capítulo 2 de A Gênese, além do Livro dos Espíritos, claro, né? Então, meus irmãos, era esse o nosso trabalhinho da noite de hoje. Muito obrigado pela atenção. Com a graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. Muito obrigada, Eduardo, pelo seu estudo. É como você falou mesmo, está muito longe da gente conseguir, né,
saber que é Deus, né? Que Ele é infinito. Nos basta, por enquanto, saber que é nosso Pai, né? Muito obrigada, Eduardo, muito obrigada. Meus irmãos, vamos agora nos preparar para a irradiação. Vamos pensar nessa humanidade tão sofredora ainda. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia. Jesus, amado irmão, Francisco de Paula, patrono da nossa casa, Pai Jacó, nosso mentor do Francisquinho, e todas as falanges, amigas, trabalhadoras da casa de Francisco, a todos vós pedimos amparo e proteção para toda a humanidade. Que haja paz, Senhor, no mundo inteiro. Que cessem as guerras, que os homens se deixem tocar pela mensagem de amor do Evangelho de Jesus e entendam que nós temos que nos amar uns aos outros e principalmente aqueles que nos parecem ser inimigos. Abençoa, Jesus querido, o nosso amado Brasil, dá-nos a paz, a concórdia, o entendimento entre todos os irmãos brasileiros. Abençoa, Mestre amado, e fortaleça todos aqueles que estão desempregados, os que estão sem uma residência para viverem e vagam pelas ruas, dependendo da caridade alheia. Abençoa os nossos irmãos indígenas, os nossos irmãos quilombolas, os nossos irmãos ciganos, os nossos irmãos que vêm de outros países buscando no Brasil um lugar de paz, onde possam viver e trabalhar. Senhor, olha pelos nossos lares, pelos nossos familiares, amigos, vizinhos, por aqueles que nos prestam qualquer tipo de serviço. Olha por nós, para que nós possamos ser fiéis ao Teu Evangelho de amor. Abençoa, Jesus amado, a casa de Francisco de Paula, o nosso querido Francisquinho, o lar de Francisco, com todos os vovôs e vovós e funcionários que lá trabalham. E abençoa, Senhor, todos os pontos de luz onde se fala do Teu nome, mas que muitas vezes não somos dignos de pronunciá-lo, porque o utilizamos de maneira errada. Proteja todos aqueles que se dizem cristãos e proteja todos os nossos irmãos de todas as religiões, que todos possam ser amparados por seus líderes religiosos e que a paz, Senhor, possa se estabelecer em todo o universo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó. Vamos agora pedir à nossa irmã Denise que faça por todos nós a prece pelos irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e o querido Pai Jacó.
Pai de misericórdia divina, que neste momento os nossos pensamentos, sentimentos, unidos em Ti, em prol dos nossos irmãos em Ti, que retornaram para a verdadeira vida, para casa, porque aqui estamos de passagem. Pedimos pelos nossos irmãos que estão desencarnando neste momento e sem saber a sua condição real. Pedimos pelos nossos irmãos que estão perdidos, perambulando, aturdidos, tentando entender a sua nova condição. Pedimos pelos nossos amores, pedimos pelos nossos irmãos que necessitam de uma palavra amiga, amorosa, acolhedora, pelos aqueles irmãos, nossos irmãos, que por um momento, num ato translocado, tiraram suas próprias vidas, pelos nossos irmãos que, por desconhecimento, não eles, mas aqueles que causaram a interrupção da gravidez, que Mãe Maria Santíssima possa estender o seu amor sobre todos eles e que esses irmãos, todos, possam se sentir amados, queridos, respeitados, compreendidos em suas dores moral e espiritual. E aqueles irmãos que acabei de citar, que foram expulsos dos ventres maternos, que aguardem com muita confiança, muita fé, que nova oportunidade vos serão dadas. Enfim, Pai, que o seu amor possa cobrir cada um indistintamente. O seu amor, com a sua calma, com a sua paz. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e muita gratidão ao Pai Jacó. Obrigada, Denise, pela sua prece. Pedimos agora ao nosso irmão João que faça a prece de agradecimento por todos nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão a Pai Jacó. Deus de infinito amor e misericórdia, só temos a agradecer a essa oportunidade de estarmos aqui presentes para mais essa noite de estudos, que, por sinal, foi um estudo bastante edificante para o nosso crescimento moral e espiritual. Agradecemos também a oportunidade da caridade, da irradiação e também da prece aos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual. Que Deus nos ajude a irradiar ao próximo todos os ensinamentos adquiridos nessa noite. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Meus irmãos, com os nossos corações repletos de alegria, pelo dever cumprido, pelo muito que recebemos, e somos gratos, nós damos por encerrado o nosso encontro da noite de hoje. Que Francisco de Paula nos guie e com o seu cajado nos indique o caminho certo a seguir. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó.